Só para te lembrar, pois eu tenho certeza que todo mundo sabe, uma maneira rápida de abandonar o pensamento é respirar conscientemente, o que significa inspirar e expirar. A respiração consciente significa que você observa a entrada e a saída, não visualmente, mas com a sua atenção interior. Algumas pessoas podem colocar seu ponto de observação nas narinas, mas provavelmente é melhor observar a entrada do ar, em outras palavras, para senti-lo, para que você sinta que está respirando. Você está fazendo isso de qualquer maneira, mas geralmente é inconsciente. Se você tiver que se lembrar de respirar, é claro que você morreria muito rapidamente. Oh, meu Deus, esqueci. Tarde demais. Então, consciente significa que sua atenção está lá. Sua atenção, então, segue a respiração conforme ela se move para dentro do corpo. E você sente isso. E ela segue a respiração quando você expira. Esse é um inspirar e expirar consciente. E imediatamente sua atenção se desvencilhou da consciência do pensamento. Então é assim que você pode descobrir o espaço interior imediatamente. Mesmo uma névoa de respiração consciente, uma inspiração e uma expiração, que é uma respiração completa, leva em torno de 15 segundos, talvez 10 segundos. Depende do comprimento da sua respiração, do tamanho dos seus pulmões. Você não precisa torná-lo muito longo ou diferente do normal que o corpo está fazendo. Você está apenas observando o que está acontecendo de qualquer maneira. E você descobrirá, se você estiver realmente lá, com a sua atenção no início da respiração, e no meio da respiração, e no final da respiração. Você não está pensando. Se você é real, se sua atenção está realmente lá, você não pode pensar ao mesmo tempo. É por isso que é uma ferramenta de meditação tão maravilhosa. É claro que é recomendado como um método de meditação e algumas pessoas praticam por 1 hora. O que estou dizendo aqui é que você pode intercalar sua vida com muitas meditações, consistindo em 1 ou 2 movimentos da respiração consciente. Essas são muitas meditações que você pode fazer em qualquer lugar, aqui ou onde quer que você esteja. Isso significa que toda vez que você faz isso, você não está pensando. Se você estiver pensando, você não está observando a sua respiração. Isso é simples. Assim, isso é uma coisa interessante observar. Quando você está respirando, quando há consciência do seu peito se movimentando, não há pensamento. Quando ele está afundando, não há consciência disso. Então é uma maneira muito simples de, especialmente à noite, quando sua mente está dizendo que você absolutamente precisa pensar sobre seus problemas agora, ou às 3 horas da manhã, e se você não pensa em seus problemas agora, a sua vida vai entrar em colapso muito em breve.
Não acredite em cada pensamento que vem à sua cabeça. Então diga ok. Digamos, vamos respirar conscientemente. E então, imediatamente você percebe uma mudança na consciência. Porque você saiu do naufrágio. E isso vai fazer você se sentir tão bem que você pode querer fazer de novo. E não é uma droga, não é uma outra solução. Uma droga significaria, geralmente, algo que leva você rapidamente para baixo, pensando. Mas a consciência de que falamos aqui leva você acima do pensamento. Requer um estado de alerta. Existem certas semelhanças entre o estado abaixo do pensamento e o estado acima do pensamento. Mas também existem grandes diferenças. O estado abaixo do pensamento é o estado em termos humanos, um simplório, uma pessoa que é tão simples que sua mente não está criando nenhum problema. Apenas aproveitando as coisas que vêm, apenas gosta de comer e beber, assim como um hobbit. No mundo eles são criaturas adoráveis. Eles não têm ego ainda, ou apenas um ego muito rudimentar, porque eles não foram totalmente absorvidos pelo pensamento. Então eles estão em um estado mais profundo de conexão com o ser do que a pessoa absorvida pela mente. É por isso que eles podem realizar tarefas importantes que as pessoas mais inteligentes não podem realizar. Porque o tolo é a figura mitológica tradicional muito importante em diferentes mitologias. Tem certos poderes que as pessoas mais avançadas não têm tantas vezes. A tarefa importante é dada ao tolo para executar, porque isso, obviamente, não está explícito. Eu estou dizendo isso agora porque há um conhecimento intuitivo de que o tolo está mais profundamente conectado com a fonte da vida do ser. Ele não está totalmente perdido em pensamentos. Mas você não quer se tornar um tolo, novamente. Você tem que se levar acima, a um conhecimento muito mais profundo, a um mesmo estado de conexão, mas você passou pelo pensamento e ainda é capaz de usar a ferramenta do pensamento, sem ser usado por ele. É um passo enorme quando avançam na evolução. Mas para um observador externo, às vezes o humano completo e o chamado humano desperto não podem dizer a diferença, porque ambos parecem muito simples. E então a história sobre alguns mestres zen, quando eles tinham visitas, ocasionalmente eles os confundiam, porque havia um visitante que chegou para ver um famoso mestre zen e havia uma pessoa trabalhando no jardim. E disse, onde está seu mestre? Ah, lá naquela sala. E quando ele entrou naquela sala, o mesmo jardineiro estava sentado na cadeira do mestre. E disse, o que você está fazendo na cadeira dele? E então se descobriu que o jardim agora parecia tão simples, porque ele era o mestre. E muitas vezes, um longo tempo atrás, havia uma série de TV sobre Kung Fu, com David Carradine, que foi muito bem feito, porque o personagem principal era muitas vezes parte literal da atração de assistir. O personagem principal era frequentemente confundido com alguém fraco e totalmente ineficaz, porque ele sempre se movia. Ele não tinha ego, então ele se movia muito simples. Ele só tinha uma flauta de bambu ou algo que ele carregava com ele. Então ele conheceu essas enormes águias
Ele visitava lugares tecnológicos, como o Texas, onde eles têm os egos ainda maiores. Pode ser, não necessariamente, mas... Então, o encontro dessa pessoa com quem o considerava um tolo, apenas em momentos que de repente a ação era necessária, esse ser pacífico, de repente, tinha uma enorme energia que fluía para ele, e portanto, para derrotar as pessoas más ou quem quer que fosse, no episódio específico. De repente a energia fluía para o seu corpo e ele ia lá e resolvia o problema. Imediatamente, com Deus, não há ego. Ele não fazia nenhuma identificação com essa ação e voltava imediatamente para sua presença, como se nada tivesse acontecido. Então a pessoa que fez isso, o diretor, o roteirista, deve ter tido alguns insights sobre o estado de ausência de ego. Então, uma respiração consciente, você se levanta para cima do pensar que você não se torna estúpido. Você não precisa temer que você vai se tornar estúpido quando você não está pensando. Você realmente se conecta com uma inteligência mais poderosa que pode usar o pensamento quando necessário. Você só se torna estúpido quando está pensando, quando está caindo no sono ou na inconsciência. É um estado de torpor relativo, ou qualquer que seja a palavra. Quando você se cansa, um certo torpor, se essa é a palavra certa, vem sobre você. E você vai ficando sonolento e não está mais pensando. Sim, aí talvez você esteja caminhando para um certo estado que poderia ser chamado de estúpido. Mas isso é muito diferente. Você se eleva acima do pensamento. E isso é, na verdade, que você está se conectando com aquela inteligência mais profunda, que é a própria consciência, a consciência incondicionada. E à medida que você faz desse seu lugar habitual, onde você mora, sua mente pode realmente funcionar de forma mais eficaz, porque pode ser usada por isso. Porque você já o desenvolveu. Você desenvolveu, tornou-se um ego e agora você o transcende. O que significa que você não o deixa para trás completamente. Ele ainda está lá para ser usado. Mas você não pode usar a mente efetivamente enquanto a mente estiver usando você. Então você tem um impostor fingindo ser você e pensando todos os tipos de pensamentos de acordo com o seu condicionamento, que não tem nada a ver com você, que é o condicionado. Os pensamentos são condicionados pela sua educação, pelo seu ambiente, pela cultura em que você nasceu e assim por diante. Então todo esse fluxo contínuo de pensamentos, que é investido com um senso de identidade, assume o controle e finge ser uma pessoa. Bem, basicamente é isso que é a chamada pessoa. Uma espécie de atividade de pensamento condicionada. Que tem um senso de si mesmo. Então o Buda já explicou todas essas coisas. Esse eu é uma ilusão. É o mesmo eu que Jesus nos diz para negar a si mesmo. O eu ilusório que o Buda disse nem sequer existe. Anatta, o não eu. Então lembre-se da respiração. Muitas vezes durante o dia, você começa a sentir seu corpo com mais facilidade, conforme você respira conscientemente, uma ou duas vezes,
você sente a vivacidade interior do seu corpo. Você pode levar a sua atenção também diretamente para o corpo, que é uma outra maneira relacionada à respiração. Porque a respiração leva a sua atenção para o corpo, mas você pode se concentrar no corpo. E essa é outra maneira de tirar a atenção do pensamento. Então, se você pensa que não pode, sua mente não vai te deixar em paz. Eu simplesmente não consigo parar de pensar. Isso não é verdade. É apenas outro pensamento que diz que você não pode. Não faça isso. Então, se você acredita nesse pensamento, então ele se torna verdadeiro para você. Mas se você perceber esse tipo de coisa, você não pode fazer isso, ou qualquer expressão que você use. Por exemplo, eu tenho muito em meu prato. O que significa para a sua mente? Que você não pode fazer isso agora, talvez um pouco mais tarde. Ou, é claro que nunca chega um momento em que sua mente lhe diz, ok, agora você pode parar de pensar. Mas você pode. Então, atenção no corpo. E imediatamente você pode sair. Pode ser uma escolha. Aí está a consciência suficiente em você para ter a escolha. Ainda há milhões no planeta cuja consciência não é desenvolvida o suficiente para sequer ter uma escolha no que diz respeito ao seu estado interior. Eles são totalmente dirigidos pelo seu condicionamento. Entidades totalmente condicionadas. Para dizer a eles que eles têm uma escolha, seria errado. Eles não têm. Precisam chegar a um lugar onde já existe um certo grau de consciência. Há sempre um grau limitado. Você se separou do pensamento e percebe que há um espaço consciente e há os seus pensamentos. E você começa a ter uma escolha. E, finalmente, é claro que tudo que você expressa na linguagem é uma perspectiva limitada. Nunca é toda a verdade. Então, sempre que alguém diz algo, nunca pode ser a verdade completa. Você sempre tem que olhar para outras perspectivas também. E quando eu digo que você tem uma escolha, é o que parece ser e é uma perspectiva útil. E útil em última análise. Você não está separado da totalidade da consciência. Então eu posso dizer, a consciência escolhe se expressar através de você, mas para você parece que você teve uma escolha, mas você é a consciência. Não vamos confundir muito, porque a linguagem pode complicar as coisas excessivamente. E não exige uma explicação final. Algumas verdades definitivas a serem expressas através de conceitos só podem apontar, como o famoso dedo apontando para a lua, que os budistas falam. O dedo apontando para a lua. Agora, geralmente, seu cachorro pensará quando você apontar para algum lugar, o cachorro geralmente olha para o seu dedo. Ouvi dizer que existem alguns cães que já são avançados o suficiente para olhar além do dedo. Eu ainda não conheci nenhum. Então, quando você tem um ensinamento espiritual, quando você aceita uma declaração e acredita na declaração, em vez de ir para onde a declaração aponta, isso é confundir o dedo com a lua. Ainda há, por exemplo, eu digo que a quietude já está em você. Está apenas encoberta por muito ruído mental. Então alguém poderia vir e dizer, eu acredito que a quietude já está em mim. Eu acredito nisso completamente. Sim. Mas você já provou? Não, eu apenas acredito.